globoesporte.com. Olha, agora a gente te atualiza sobre o estado de saúde do presidente Lula. Ele está bem, não apresenta sequelas após passar por uma cirurgia de emergência na madrugada de hoje. O presidente ainda deve ficar em observação no hospital por mais alguns dias. Veja em detalhes no VT. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 79 anos, está estável e não teve sequelas após uma cirurgia de emergência. O petista sentiu dor de cabeça e fez uma tomografia que mostrou uma hemorragia intracraniana. Lula foi então transferido para São Paulo, onde foi operado nesta madrugada. Na verdade, o hematoma está entre o crânio, entre o osso e o cérebro. Ele não tem machucado no cérebro. A prontidão no procedimento, quer dizer, a gente fez o procedimento para que esse hematoma não comprima o cérebro. Então ele fica sem sequela, o cérebro está livre de qualquer compressão ou lesão. Lula ainda está em observação e deve ficar internado até a próxima semana. Então, ele vai ficar essas 48 horas na UTI, né? Isso é observação. Como disse, nesse momento ele está bem, está se alimentando, está consciente, está normal. É mais por precaução. Em 19 de outubro, o presidente caiu no banheiro de sua residência e sofreu um ferimento na nuca que precisou de pontos de sutura. Devido ao acidente e por recomendação médica, Lula cancelou viagens internacionais. O presidente manteve os compromissos na agenda, mas trabalhou da residência oficial durante vários dias. Tá, então, essa é a posição dos médicos, transcorre bem após a cirurgia bem sucedida, 48 horas de UTI por precaução e liberação só na próxima semana. E o presidente vai se afastar do cargo? Sim ou não? Quem responde é o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Temos em cartela a posição do ministro Paulo Pimenta. Olha o que ele diz sobre o possível afastamento de Lula. Vai lá, Alessio. Em primeiro momento, nós estamos trabalhando, inclusive que não vai haver necessidade do afastamento formal do presidente. Tá, então, hoje já foi substituído pelo vice Geraldo Alckmin em agendas da Presidência da República, mas segue no cargo sem afastamento. O presidente passa por uma cirurgia, Osmando, rápida, por uma cirurgia que houve toda ali uma mobilização ainda na madrugada de ontem e pelas informações muito bem sucedida e agora repouso para este retorno, apesar de estarmos num momento onde há toda essa pressão na negociação junto com o Congresso Nacional para aprovação de pautas ainda neste final de ano. Inclusive, o presidente tinha acabado de sair de uma reunião com os presidentes da Câmara e do Senado na noite de ontem, antes de passar mal. Osmando, a recuperação do presidente é prioridade nesse momento. Claro, Ananias, embora as notícias dadas pelos médicos são de que o processo cirúrgico ocorreu com sucesso, sem nenhuma intercorrência, e que o presidente deverá ficar sem qualquer sequela, mas é fundamental que essas 48, 72 horas, elas sejam de absoluto repouso, daí a permanência dele na UTI, porque esse é um período de observação para verificar se o presidente realmente sairá 100% dessa cirurgia. A partir daí, é importante destacar que o presidente, mesmo não se afastando do cargo, me parece que não vai haver necessidade disso, ele terá que dividir de forma bem ampla a sua agenda de trabalho com o presidente geral, com o vice-presidente Geraldo Alckmin. O momento é extremamente delicado, você mesmo lembrou que ele aliás, já vinha se sentindo incomodado, com dores de cabeça e com muita sonolência já há uns 4 dias. São essas as informações que surgiram hoje. Mas ele, mesmo assim, não se afastou de nenhuma atividade e continuou naquelas atividades mais estressantes, como essa
da negociação com o Congresso Nacional em função da aprovação de medidas relativas ao controle fiscal e depois de uma reunião dura, quando recebe do presidente da Câmara a informação de que a coisa havia degringolado dentro da Câmara e que o governo não tinha condições de aprovação de matérias, sobretudo da reforma fiscal, em decorrência da decisão do ministro Flávio Dino de liberar as emendas que havia suspendido já desde agosto, mas liberar de forma rígida, com controle absoluto, com transparência que infelizmente, os parlamentares não concordam. Então, eles querem ser o dono absoluto desse dinheiro e não admitem qualquer regra que dê transparência, que diga para onde o dinheiro vai, a que vai servir esse dinheiro e quem é que está mandando esse dinheiro para essas fontes até hoje obscuras. Então, acho que o presidente vai dividir, acho que o Alckmin tem amplas condições de continuar esse trabalho de negociação com a Câmara e o Senado e de termos, provavelmente na próxima semana, a votação das medidas tão necessárias ao país. É isso, muito importante é a recuperação imediata do presidente, o primeiro passo, e à frente, em seguida, aliás, as pautas importantes, tão importantes para o país, certo que Geraldo Alckmin, as lideranças do governo estarão atuando nessa negociação para destravar tudo isso até o final do ano. É pouco tempo, mas de fato é possível. Tanto a reforma tributária como a própria questão do ajuste fiscal, do corte de gastos. Bom, em meio a essa situação do presidente Lula, infelizmente alguns atos extremos